Muito bem. Cortina de fumaça. Essa é a expressão mais interessante. Tinha uma professora minha que falava muitas vezes sobre a cortina de fumaça. Então ela dizia assim, que na psicologia é muito comum a gente atender uma pessoa e ficar perdido na cortina de fumaça. Então a pessoa conta uma história, né? A pessoa vai contar uma história pra gente, a gente vai ficar preso na cortina de fumaça. Por quê? Porque a pessoa, sem saber, o inconsciente dela, muitas vezes, vai olhar para o lugar errado. Muitas vezes o inconsciente daquela pessoa está olhando para as questões erradas e não sabe dizer para a gente aquilo que é importante. Então é como se fosse uma cortina de fumaça. Aquela professora, né, com aquela sabedoria imensa, ela dizia isso, e eu, na minha história de consultório, né, eu atendo já há tantos anos, há mais de uma década, indo já para 2 décadas, né? Então eu vejo a cortina de fumaça quase sempre, né? As pessoas fazem isso involuntariamente. Então muitas vezes eu me vejo tentando olhar para aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é relevante naquela história que a pessoa traz. Então muitas vezes nós temos questões reais, né? Então vamos supor, um problema cardíaco, dependência química, depressão, problemas conjugais, agressividade, problemas no emprego, na vida profissional, né? Pode ser tanta coisa, né? Uma briga que a pessoa se envolveu, uma situação estressante, um crime, né? Então, assim, são muitas questões que a pessoa pode ter na vida dela e às vezes ela olha para uma questão menor, como se fosse uma cortina de fumaça, desviando a atenção para um problema menor. Então, às vezes, essa pessoa vai vivenciar, vai falar desse problema menor. Então, está acontecendo tudo aquilo na vida dela, mas ela vira e fala assim, o pneu do meu carro furou, é a pior coisa que poderia acontecer. Ou então a pessoa fala, acabou o pão na padaria, vou sofrer muito hoje porque não tem pão. Entende? A pessoa fica presa em questões menores porque é difícil olhar para as questões maiores. Seria, assim, questões significativas e questões pouco significativas. E a pessoa fica presa nas questões pouco significativas. A pessoa não é capaz de falar, eu tenho alcoolismo, eu sou um alcoólatra. A pessoa não consegue, a pessoa não vê isso. Mas ela é capaz de falar, a luz do meu quarto queimou, é o fim do mundo. Hoje eu tomei banho gelado, é o fim do mundo. Então, né, é muito interessante como a mente humana, ela transita por tantos lugares e se auto-engana demais. É um auto-engano. Nós temos esse problema, né, do ser humano, auto-engano. E as pessoas, então, muitas vezes ficam fugindo daquilo que precisam olhar e não vão encarar aquilo, né? Então, eu acho que é um ponto interessante, a cortina de fumaça. Então, vamos sair do auto-engano? Assopra, tira a fumaça e olha para o que realmente importa. Beleza? Até mais!